Obrigado. Valeu. E, irmãos, hoje a gente vai falar de uma parábola muito conhecida, talvez a parábola mais conhecida da Bíblia. E como tudo que vira muito conhecido, muitas das vezes acabam as pessoas distorcendo, essa também é uma parábola que é muito tirada de contexto. É a parábola do filho pródigo, que está lá em Lucas 15. A gente vai ler ali os primeiros versículos, Lucas 15, 1. Porque antes da gente entrar na parábola, a gente vai entender por que Jesus contou ela. Por que Jesus ele conta essa parábola? Qual que era o cenário? Em Lucas 15, versículo 1, diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Este é o cenário que Jesus se encontrava. Diante de fariseus, diante de escribas, Jesus estava com pecadores e publicanos. E os fariseus, indignados, perguntavam: esse daí ele se junta com os publicanos, com os fariseus? E a resposta que Jesus dá para ele, Jesus sempre falou em parábolas, são 3 parábolas que ele conta. Primeiro é a da dracma perdida, da ovelha perdida e, por último, a do filho perdido, ou filho pródigo. E a do filho pródigo é a mais longa e complexa, porque ela nos mostra a natureza dos pecadores e também nos mostra a natureza do Deus que salva pecadores. E partindo para a parábola, no versículo 11, a gente vai lendo e comentando, irmãos. Então, aqueles que puderem acompanhar junto ali no telão, porque a gente vai de algum versículo para o outro. Versículo 11 diz: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Esse é o primeiro ponto dessa parábola, que trata de uma herança recebida antes da hora. Algo que não era para ter sido entregue, mas foi entregue antecipadamente. E Provérbios diz que toda herança, uma posse antecipada, no fim, ela não é abençoada, porque ela foi antecipada. E tudo aquilo que nós obtemos antes da hora, isso pode nos destruir. Seja dinheiro, seja uma bênção, seja até mesmo um ministério. Quem não lembra que Moisés, com 40 anos, tem a brilhante ideia de dizer: não, agora eu vou libertar o meu povo. Então ele vai lá nos egípcios, que estavam escravizando o seu povo, e mata um Egito. E ali o seu próprio povo fala: quem colocou você como juiz diante de nós? Moisés, de fato, iria ser um juiz diante deles, mas não naquela hora. E aquela hora que o filho recebeu a herança, ele não espera o seu pai morrer, ele recebe antecipadamente. Isso vai desenrolar em vários acontecimentos que poderia ter sido evitado. Mas isso também nos levanta um outro questionamento. Se a gente sabe que toda herança antes da hora, ela não é uma bênção, por que o pai, então, libera a herança para o filho? E isso me ensina, e eu tenho aprendido muito isso, e falo isso até aprendido arduamente, que muitas das vezes nós vamos ser impedidos de fazer aquilo que o nosso coração deseja. Mas muitas das vezes nós não seremos impedidos. Muitas das vezes nós não conseguiremos também frear os nossos filhos, o nosso cônjuge, e aquilo que nós não desejamos, a outra pessoa vai fazer. E com o Senhor também é assim. Muitas das vezes nós fazemos o que Ele não deseja. E quando isso acontece,
Por exemplo, quando nós não conseguimos frear um filho ou um cônjuge, no bom sentido, a gente tem aquela mania de pensar, nossa, então tá bom, você não me escutou, tomara que dê tudo errado. Se quebrar a cara, não volta aqui não. Tomara lá que você, veja aqui e depois não vou dizer que eu não avisei. Nós temos isso dentro de nós. Só que o amor de Deus, ele funciona de forma diferente. O amor de Deus, ele muitas das vezes vai se mostrar realmente impedindo a gente de fazer algo, mas ele se mostra muito mais. Presta atenção, ele se mostra muito mais. O amor de Deus se mostra muito mais quando nós mesmos nos jogamos no abismo e ele vem e fala, filho, eu te ajudo a colar os cacos que você mesmo quebrou. O amor de Deus, ele é muito mais exaltado quando nós mesmos nos colocamos no problema e ele nos resgata de lá. E a mulher adúltera é o maior exemplo disso. Jesus, ele não impede aquela mulher de adulterar. Jesus, ele não impede aquela mulher de ser constrangida. Jesus, ele não impede aquela mulher de fazer aquele ato horrível, porque o coração dela já estava tomado pelo pecado, já estava tomado pela luxúria. E muitas das vezes o meu e o seu coração está da mesma maneira, já está tomado. Mas Jesus, ele decide agir com amor e misericórdia. Jesus, ele decide colocar a graça acima. E isso não significa que Jesus aprova o pecado. Não significa que a gente aqui prega universalismo, onde todo mundo é salvo, independente do que aconteça. Isso não é verdade. A Bíblia deixa muito claro que o inferno ele é real e que o Senhor não se agrada dos pecadores. O Salmo 5:5, se o Romero puder colocar para a gente, nos diz, Salmo 5, versículo 5 diz, os arrogantes não permanecerão na tua presença. Odeia todos os que praticam a iniquidade. Mas existe uma diferença. Existe uma diferença entre aquele que vive para negar Deus em seu coração e um filho perdido que caiu. E essa é a diferença nessa parábola. Porque Jesus está se referindo aos filhos e não àqueles que negam em seu coração. Tem um grande amigo meu que é pastor e ele trabalhou muitos anos em fábrica na Volkswagen. E lá tinha um diretor, um cara muito grande na empresa. E esse amigo meu vivia convidando ele para ir para a igreja, para aceitar Jesus. E chegou um dia que esse diretor falou assim, cara, eu não quero ir porque se eu for eu vou ter que largar minhas amantes. E eu não quero largar minhas amantes. Então isso é alguém que conhece o caminho, mas negou Jesus em seu coração. O Salmo 5:5 diz que o Senhor odeia os que praticam a iniquidade quando se refere a esses, mas não um filho perdido que caiu e tropeçou. A gente sempre gosta de usar a analogia da ovelha e do porco, né? O porco, a gente sabe que o lugar dele é na lama. Por mais que você tente lavar o porco, o ambiente dele é a sujeira. A ovelha não. A ovelha, quando ela cai na lama, ela sai correndo e ela quer se manter limpa, porque aquele não é o ambiente dela. Por mais que ela tenha tropeçado e caído, ali não é o lugar dela. E no versículo 13, Lucas 15, voltando, vai dizer assim, passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. E aqui levanta uma questão importante. Por que esse filho teve que sair da cidade? Por que ele não podia desperdiçar os bens na cidade dele, viver de forma desenfreada e à noite voltar para casa? Por que foi necessário ele se afastar? Porque é assim que o pecado funciona. Por natureza, nós somos filhos das trevas e preferimos as trevas ao invés da luz. O jovem, ele decide sair para um lugar porque ele sabia que longe daquela cidade ele não teria a autoridade do pai para barrá-lo. Ele poderia se entregar a seus próprios desejos e sucumbir às suas próprias vontades. Então ele vai para um lugar bem distante, um lugar onde não o conhecia, onde não podiam falar, onde ele pudesse, entre aspas, pecar em paz.
Isso nos ensina que o pecado nos afasta de Deus, não porque Deus vira a cara para nós, mas porque nós mesmos fugimos dele. Muitas das vezes nós pecamos, muitas das vezes nós cometemos erros e a nossa primeira atitude, em vez de correr para os braços do Senhor, é de fato fugir. Ou então nós fugimos achando que Deus não está vendo, porque nós temos vergonha, né, de pecar diante de Deus. John Piper uma vez falou que todo pecado é uma falta de crença que Deus existe. Porque dificilmente você adulteraria, você trairia sua esposa ou seu marido se tivesse o pai dela do lado. Se tivesse alguém do lado, você não faria isso. Mas a gente muitas das vezes caímos em erros e pecados porque não cremos que o Senhor está ali do nosso lado. E Jesus ele diz em João 3,19 que a condenação é esta. A luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Eles amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Jesus ele deixa bem claro que a nossa natureza é corrompida. A nossa natureza é a natureza do filho pródigo. A nossa natureza é a natureza da ovelha perdida. E seguindo no texto, o versículo 14. Gente, eu toda a vida achei que isso aqui era de vidro. Toda a vida. Agora que eu estou vendo que não é. Estou surpreso. Toda a vida eu pensei que era de vidro. Meu Deus. Vamos lá. Versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar de porcos. O filho consumiu tudo. O filho ele não nega nenhum desejo que os seus olhos pediu. Nenhum desejo, ele consome tudo. E nós, acendeu uma luz aqui. E nós temos tudo o que nós precisamos no Pai. Tudo que nós precisamos, tudo que você precisa, todo o vazio que você sente, toda a angústia, toda a falta daquilo que você não sabe o que é, a gente encontra no Pai. Mas a gente insiste que essa paz está no mundo. Nós dizemos, não, quando eu tiver uma casa, eu terei paz. Quando eu tiver aquele carro, eu terei paz. Quando eu me formar, eu terei paz. Quando eu morar naquela cidade, eu terei paz. E nós colocamos sempre o mundo antes do Senhor. E Salomão, ele escreve no livro de Eclesiastes, aquela passagem conhecidíssima, que ele não nega nada aos seus olhos. Imagine você poder dar aos seus olhos tudo o que ele quer. E no fim ele conclui que tudo aquilo era vaidade debaixo do sol. Salomão conclui que tudo que há no mundo é vaidade debaixo do sol. Porque a verdadeira felicidade, a verdadeira paz, ela não está debaixo do sol, ela está acima do sol. Ela está no Senhor. E quando a gente começa a entender que o verdadeiro valor ele está no doador da herança e não na herança em si, a gente passa a viver a verdadeira paz. E é aqui que mora a felicidade. Romero, se puder colocar a musiquinha de fundo aí pra gente. Então, aqui que mora a felicidade. Quando a gente começa a entender que a verdadeira paz, o verdadeiro sentido da vida está no doador da herança e não na própria herança em si. Mas por que isso? Valeu, Romero, obrigado. Porque a gente tem a mania de pegar a bênção. Entenda bem o que eu vou falar. A gente tem a mania de pegar a bênção, seja um emprego para ganhar mais, seja um relacionamento, seja um filho, seja uma casa, um carro. A gente tem essa mania de pegar a bênção e idolatrar ela no lugar do abençoador. E a gente não faz isso assumindo o que fazemos, mas por dentro nós fazemos. Um grande pregador disse uma vez, ele disse essa frase: ninguém neste mundo está mais apto do que desfrutar das bênçãos, seja dinheiro, comida, relação sexual dentro do casamento, do que um cristão verdadeiro.
E por que nós temos tanta dificuldade de lidar com o dinheiro? Nós vivemos muitas das vezes achando que vai faltar comida e vivemos muitas das vezes com problemas conjugais, mas parece que não conseguimos desfrutar daquilo que o Senhor nos deu. Parece que a bênção, muitas das vezes, parece que transformamos ela em maldição. E isso acontece porque a gente coloca a verdadeira esperança na dádiva e não no doador, naquele que entrega as coisas. Quando nós começarmos a entender que o Senhor, Ele é o fim das coisas e não o meio delas, nós vamos conseguir descansar e eu creio que a nossa ansiedade vai diminuir muito. Porque o Senhor, Ele usa, sim, dinheiro, Ele usa relacionamentos, Ele usa filhos para poder nos abençoar e nos ver felizes. Mas isso são meios. O final é Ele, a resposta é Ele. E toda vez que a gente decide olhar para a herança, daquilo que nós recebemos, nós esquecemos do Pai. Assim como esse filho. Ele idolatra a bênção. Ele idolatra aquilo que ele recebeu. E ele vira as costas para quem tinha dado aquilo. Porque o pai que trabalhou para conseguir conquistar, o pai que era o dono daquelas coisas, e de fato era, porque ele ainda estava vivo, mas o filho esquece disso, ele só se interessa pela bênção naquele momento. Então ele chega no fundo do poço, versículo 16. Versículo 16. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele chega no final, ele chega no fim de si mesmo, no fundo do fundo, aonde não dava para descer mais. E é uma situação desesperadora que esse jovem vivia. Esse jovem vivia uma situação muito desesperadora. Ele se encontrava no lugar mais baixo que ele podia chegar. E quantas das vezes nós não nos sentimos assim, quando nós pensamos que já não temos mais esperança, ou então pensamos que a oportunidade da vida já passou e que se fosse em outro momento nós faríamos diferente, mas é impossível agora. Ou então a gente se sente deslocado, se sentimos desencaixados, se sentimos atrasados, se sentimos para baixo, se sentimos largados, se sentimos sem esperança nenhuma. E a resposta para isso é que em Jesus há de fato um novo começo. Em Jesus há de fato uma nova esperança. Porque não importa, escute bem o que eu vou falar. E está falando alguém aqui que talvez foi um dos maiores pecadores que esteve aqui. Eu, apesar de ter essa cara de bonitinho, no passado era bem ruim. Muito ruim mesmo, irmãos. Meu Deus do céu. Eu vou contar rapidamente. Quando eu era criança, eu estava, exemplo, descendo nessa rampa aqui. Se eu tropeçasse, eu virava para o céu e mostrava o dedo do meio para Deus, porque eu tinha raiva. A culpa que eu tropecei era de Deus. Eu desde criança fui muito ruim. Eu li algumas vezes Bíblia satânica, eu participei de algumas coisas. Então o Senhor, ele teve muita misericórdia comigo. Muita misericórdia. E eu sei que com os irmãos aqui também, porque aqui a gente tem um monte de gente que foi transformada para a glória de Deus. Amém? Então não importa o tamanho do nosso pecado. Não importa o tamanho do nosso pecado. Não importa o tamanho do nosso erro. Assim como para esse jovem houve uma esperança, há uma esperança para nós também. Há uma esperança. Há esperança, então, para um assassino? Há esperança. Há esperança, gente, até para um abusador? Há esperança. Porque nós, às vezes, preste atenção nisso, nós, às vezes, temos síndrome de Deus, e não é Bruno de Deus, né? Síndrome de querer parecer o Bruno de Deus, mas essa eu, às vezes, tenho, quando eu quero ficar parecido com ele na roupa. Mas, às vezes, nós temos as síndromes de Deus mesmo, de querer julgar o pecado do próximo. Nós olhamos para o pecado do próximo e falamos, esse aí não tem mais jeito, esse aí acabou, isso aí não tem mais volta. O que o cara fez? Olha o que o
o tamanho do erro que ele cometeu. Só que a gente esquece uma coisa. A gente considera muitas das vezes um adultério, um abuso, um assassinato, como sendo os piores pecados que existem. E de fato são abomináveis. Mas Deus, e isso aqui é para a gente olhar para nós mesmos. Deus, ele, quando foi destruir Sodoma, ele considerou essas coisas, mas ele destacou outra. Eu queria ler, Romero, se você conseguir colocar para a gente, Ezequiel 16:49. A gente vai ver uma coisa que talvez você não saiba. Alguns aqui eu creio que já saibam. Com certeza você já ouviu falar de Sodoma e Gomorra, de quando Sodoma e Gomorra foi e chegou 2 anjos lá e eles queriam abusar sexualmente dos anjos. Foi uma coisa terrível, eram umas coisas horríveis, uma imoralidade tamanha. Mas não é isso que Deus destaca quando ele vai destruir aquela cidade. Ezequiel 16:49 diz assim: eis que esta foi a iniquidade de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. Ao ver isso, eu as removi daquele lugar. Deus, ele leva em conta as abominações sexuais que aconteciam, mas ele não destaca isso. Ele destaca que Sodoma era orgulhosa, que Sodoma tinha fartura, mas se negava a ajudar quem precisava. Então, aos olhos de Deus, o pecado do orgulho foi colocado como um pecado pior do que querer abusar sexualmente de anjo. E a gente pode pensar, nossa, Léo, mas existe então pecadinho e pecadão? A verdade é que existe. Na verdade, o pecado, ele é pecado e traz consigo o peso da lei quando não passado pela cruz, seja um pecado pequeno ou um pecado grande. Mas há pecados com consequências maiores. E no caso de Sodoma, o seu orgulho foi o que levou a ser destruída. Principalmente o seu orgulho, por ter fartura, por ter muito e não querer amparar o pobre, por ser altiva, por confiar em si mesmo e achar que não precisava de Deus. E sabe quem mais foi assim? O filho pródigo. Ele confiou em si mesmo, ele olhou para si mesmo e ele acreditou que não precisava mais do pai. Então ele vai para longe. Só que agora acontece uma das coisas mais incríveis. No versículo 17, voltando lá para Lucas 15. Porque agora acontece uma mudança de rumo enorme na parábola. Uma mudança de rumo que muda tudo. Versículo 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O versículo 17 começa dizendo: caindo em si. Caindo em si. Eu creio que a maioria dos que estão aqui já caiu em si. Alguma vez na vida, o Senhor abriu seus olhos e você conseguiu enxergar o quão pecador você é. O quão pecador que eu sou. E eu ainda caio em mim. Eu ainda caio em mim. Tem hora que eu falo: meu Deus, Senhor, como o Senhor foi misericordioso. Esses dias eu estava andando de carro, pensando nas coisas do passado. Eu falei: nossa, meu Deus do céu. A gente fica relembrando e vendo que se não fosse o Senhor, meu Deus do céu. Só que isso não acontece, esse cair em si, ele não acontece com uma ação nossa.
Preste atenção, a sua carne nunca vai acordar numa quarta-feira de manhã e vai dizer assim: nossa, hoje é um bom dia para eu me arrepender dos meus pecados. Eu acho que eu preciso arrepender dos meus pecados. Isso não vem da gente. Isso não vem de nós. Isso é uma obra do Espírito que dentro do nosso coração nos convence que nós somos pecadores, que nós precisamos do Pai. E o resultado não pode ser diferente quando o Espírito Santo toca. Automaticamente nós vamos clamar ao Senhor. Assim como esse filho, quando cai em si, ele lembra do pai. E lembra que o pai tinha pão, tinha fartura, que o pai provia, que o pai era um Senhor. Ele lembra quando ele cai em si. E esse, gente, é um dos maiores sinais da salvação. Quando nós olhamos para os pecados que nós temos e nós vemos o tamanho do perdão que nós recebemos. Se você tem alguma dúvida se é salvo ou não, olhe para si, veja se você consegue reconhecer o tamanho do perdão que você recebeu. Porque esse é um grande sinal de salvação. Aqueles que foram feitos filhos, foram feitos, nem todos são filhos, todos somos criaturas de Deus, mas Jesus, ele fez filhos, ele nos fez filhos, nos adotou, e nós clamamos Abba Pai. E esse é um dos grandes sinais, que nós reconhecemos os nossos pecados e necessitamos de perdão e arrependimento. E um coração arrependido, um coração contrito, como estava agora o do filho perdido, do filho pródigo, ele reconhece também, não somente os perdãos, ele reconhece que ele não era digno de perdão, que ele não era digno de ser filho, da mesma maneira com nós. Quando Jesus, ele vem, ele morre em nosso lugar, Jesus, ele está fazendo algo de graça. Porque se todos nós fôssemos condenados ao inferno, Jesus, Deus, não estariam errados, porque nós merecíamos. Os nossos erros, os nossos pecados, a Bíblia diz que Deus olha para a terra e procura um justo, e não acha nenhum sequer. Ah, mas eu dou dinheiro para os pobres, eu ajudo o velhinho a atravessar a rua, eu participo de ONG de cachorro, e um monte de coisa, eu faço bem. O nosso bem, a nossa justiça para Deus é como trapo de imundícia. Como a gente leu, nós, por natureza, somos filhos das trevas. Não há quem nunca tenha feito mal. Não há quem nunca tenha pecado. Todos pecamos, todos estávamos destituídos da glória de Deus. Mas houve um, o Filho, que não viu o pecado, não conheceu o pecado, mas se fez pecado por nós. E assim como esse filho perdido que passou por esse momento, um momento de fraqueza de fé, um momento de nebulosidade. Quantos aqui eu creio que já não passaram ou estão passando por isso, um momento de, meu Deus, parece que está uma nuvem escura na minha cabeça, que tudo dá errado, ou então tudo parece que vai dar mais errado, e quando a gente pensa que não dá para dar mais errado, dá mais errado ainda, e é uma coisa que parece não ter fim. Nós já passamos por isso, ou estamos passando. E não foi diferente com esse filho. Porque a gente tem o costume, irmãos, e aqui está um dos pequenos erros teológicos bem disseminados, que a gente tem o costume de falar que nós não passaremos nenhuma tribulação que não possamos suportar. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Não, você nunca vai passar por um problema que você não possa suportar. Isso não é verdade. A Bíblia diz que nós nunca seremos tentados, além do que podemos suportar. Paulo, Romero vai abrir ali para a gente, por favor. Paulo, em 2 Coríntios 1, versículo 8, olha o que Paulo diz. 2 Coríntios 1, versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima, maior do que as nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele diz que ele passou por algo que era acima das forças dele.
quando ele chegou ao ponto de nem ter mais a esperança da própria vida. Eu já enfrentei problemas, mas graças a Deus o Senhor me direcionou e teve alguma vez, pelo menos uma vez, aonde eu perdi 100% da esperança. Aquele dia foi um dia 100% da esperança. Porque assim como o filho, mesmo que a gente esteja sem força e fraco, nós precisamos crer naquilo que o Senhor falou, que Ele estaria conosco. Mas às vezes a gente sabe disso, mas o coração não sabe. Na cabeça eu sei recitar. Não, o Senhor falou comigo, está comigo até a consumação dos séculos. Não, o Senhor falou para eu não temer, para eu ter de bom ânimo. Mas o coração parece que não externaliza, não consegue viver aquilo. A cabeça sabe o versículo decorado, mas o coração não consegue viver. E teve uma vez, isso aconteceu, quando eu estava no hospital com a Suzana. Isso deve fazer já uns 3 anos, foi aqui no Unimed. E a Suzana estava grávida de gêmeas, e de repente estourou a bolsa de uma, o coração ainda batia. Aí a Suzana ficou internada 10 dias, na tentativa de o bebê que sobrou absorver o outro, ou então do coração do outro parar de bater. E eles deixaram a Suzana internada. Depois de 3, 4 dias, mais ou menos, estourou a bolsa do outro bebê. E aí eles deixaram a Suzana internada na tentativa de quê? Não, os bebês vão morrer, os bebês vão perder a vida. Só que passava um dia, passava 2 dias, fazia um monte de ultrassom e o coração estava sempre batendo. O coração delas estava sempre batendo. Sempre. 1, 2, 3, 4, um monte de dia. O caso da Suzana parou, assim, em todos os ginecologistas de Itajaí, porque os bebês não morriam. Só que eles não tinham mais líquidos, não tinham mais a bolsa, já tinha rompido, mas eles estavam vivos. Então, a médica chega para a gente e fala assim, ó, pai, seguinte, a gente tem que tirar. Se você não tirar, você tem que assinar um termo de responsabilidade que a Suzana corre um risco de vida, porque ela pode pegar uma infecção, que ela pode perder o útero, dar uma infecção geral, e a gente não pode ficar com ela no hospital, porque é um risco muito alto. Certo é a gente tirar. Só que como os bebês ainda estão vivos, a gente não pode ir lá e tirar. A gente precisa que você autorize a que seja tirado. Então a médica chega, joga essa bomba que a gente tem que escolher entre a vida da Suzana ou as vidas na época era a Sara e Esther. E aí, na época, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Como que escolhe? Elas estão lá lutando pela vida, elas estão lá com o coração batendo, há uma vida ali. E o que eu vou fazer? Aquilo era algo acima da minha força. Aquilo eu não sabia como resolver, eu não sabia como agir, eu não sabia o que fazer, eu não sabia para quem perguntar. Perguntei para um monte de pastor amigo meu e ninguém nunca tinha vivido uma situação parecida. Juntaram um conselho para poder me orientar e tomar alguma decisão. E a gente orou ao Senhor. A Suzana orou a Deus. Principalmente a Suzana, que nesses momentos ela tem muita fé. E o Senhor mandou um sinal. A Suzana não estava sangrando, ela pediu um sinal. E o sinal veio que era para a gente tirar. E aí prosseguimos, tiramos, fez a biópsia. E quando fez a biópsia, constatou que a infecção já estava subindo. Mais um pouquinho tinha pego o útero da Suzana e talvez ela nunca mais poderia ser mãe ou algo pior. Mas foi uma decisão que nós não conseguíamos tomar por nós mesmos. Nós não conseguíamos ter a capacidade, a força de decidir sozinho. E é isso que acontece quando o filho pródigo ele cai em si. Ele cai em si, ele vê o tamanho daquilo que ele tinha feito, do seu erro, e o Senhor age através dele. Então, mesmo ele no fundo do poço, sem esperança, mesmo ele pedindo comida de porco. Gente, eu já criei porco. A gente tinha no meio da cidade lá em São Paulo,
Era a única casa que tinha porco. A gente morava realmente no centro e a minha irmã inventou de ter um porco e minha mãe deixou. E crescemos. Era Nicole o nome dela. Virou bacon, gente. Virou bacon. Ela cresceu demais e... Enfim. E aí, é horrível o cheiro. Mesmo a gente cuidando em casa, tudo era um cheiro horrível. Ainda mais a comida, que era a lavagem que sobra. E aquele filho, ele pede, nem que sejam essas comidas. Mas nem isso ele recebia. E aí, avançando agora no texto, acontece o ponto mais magnífico dessa história. O ponto mais alto na vida de um ser humano. O versículo 22. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. O pai queriam que todos vissem que esse era o filho perdido, que tinha morrido, mas tinha sido revivido, que tinha se perdido, mas tinha se achado. Então, gente, presta atenção. Essa é a melhor notícia. Essa é a melhor notícia que alguém pode receber. Essa é a melhor notícia que eu e você podemos receber. O perdão do Pai. O perdão do Pai, ele é simplesmente tudo. A gente constantemente acha que quando nós somos convertidos e somos perdoados, esse é o começo da caminhada cristã. Não, então agora eu fui perdoado, agora eu preciso ir mais fundo. Só que ir mais fundo é justamente conhecer mais desse perdão. Quanto mais fundo você for, quanto mais perto de Cristo você chegar, quanto mais íntimo do Pai você for, mais você vai ver as suas mazelas. Mais você vai ver a escuridão que habita em você. Mais você vai ver o amor que Ele teve por ti, em te perdoar, em dar a vida por ti. Isso é ir mais fundo. E a gente precisa entender que muito mais, gente, muito mais do que ser curado de uma doença, ser curado de um câncer, ser curado de algo que não tem cura, ou então a gente ver um paralítico andar, ou então a gente vê, irmãos, muitas das vezes, um membro cresceu, a pessoa não tinha o braço e o braço cresceu. Um milagre desse tamanho não chega aos pés do milagre da salvação. O milagre do perdão do Pai. Não há alegria maior. Não há alegria maior. Não há alegria maior porque a gente já tem a certeza do final do filme. A gente já tem a certeza, a gente não sabe o que vai acontecer no começo, no meio, mas a gente sabe como vai terminar. A gente sabe que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Aquele que começou, ele vai nos guardar até o final, para passarmos a eternidade com ele. O final já está garantido. O meio a gente não sabe, mas o final já está escrito, que é com o Senhor. O nome escrito no livro da vida. O perdão do Pai. Essa, com certeza, é a melhor notícia. É a boa nova, né? Quando você ouvir falar de boa nova do Evangelho, é isso. Que os nossos pecados foram perdoados, porque Cristo pagou o preço. O pai, então, reconhece o filho. Coloca um anel no dedo e roupas novas. Então, tem um novo começo ao seu lado. Um novo começo não mais como era antes, mas agora com um filho que foi achado. E esse filho, ele recebe algo que todos nós recebemos. Uma página em branco. Novas vestes, um anel do dedo, sandália nos pés. É como se Jesus ele nos tirasse da lama que nós mesmos nos jogamos, porque nós somos atraídos pelos nossos próprios desejos, e ele nos limpasse e nos desse novas vestes. Uma página em branco. E toda vez que a gente peca, toda vez que a gente suja essa página, toda vez que a gente se joga na lama de novo,
e nós não somos orgulhosos, mas temos um coração arrependido, que reconhece a necessidade do Pai, o Senhor, Ele nos perdoa e nos dá uma nova página. Eu costumo dizer, irmãos, que eu nunca casaria com a Suzana se eu soubesse que ela iria me trair. Eu não ia casar com ela. Se eu sei que ela vai me trair, por que eu vou casar com ela? Mas Jesus, ele casa. Ele decide casar com a sua igreja, mesmo sabendo que nós o trairíamos. Mesmo sabendo que nós o negaríamos. Jesus, ele decide amar Pedro, mesmo sabendo que Pedro negaria 3 vezes. E quando Jesus volta, a primeira coisa que ele fala é: olha, chame os discípulos e também a Pedro, porque eu quero falar com ele. E isso somos nós. Somos pecadores falhos. Não pecadores que aceitam viver no pecado de forma desenfreada, mas sabendo que se nós cairmos, se nós errarmos e nós corrermos para os braços do Pai, há perdão. Não importa o tamanho desse erro, não importa o tamanho desse pecado. Não importa o diagnóstico que você recebeu, não importa como você tratou um familiar seu, não importa o que falaram de você, não importa o que você fez para merecer, há em Jesus uma nova esperança. Porque Paulo, na verdade é por isso que Paulo ele diz lá em Romanos que em Cristo nós somos mais que... Em Cristo nós somos mais que vencedores. Mas como que alguém pode ser mais que vencedor, se vencedor já é o status máximo de uma vitória? A gente que treina CrossFit, todas as vezes, os vencedores são o Dani, Brunão, a Joana, o Círio, e na outra box o Ismael de manhã. Eu sempre estou lá embaixo, gente. Estou sempre embaixo. Mas sempre há ali os vencedores. Cara, essa galera aí é diferente. Então como é que alguém pode ser mais que isso se eles já venceram? Como é que pode? Porque existe uma diferença entre você ganhar de 2-1 e ganhar de 100-0. Quando Paulo ele diz mais que vencedores, ele está querendo dizer que o inimigo não tinha a menor chance. Não havia nada que Satanás pudesse fazer para nos roubar de Cristo. Porque ele nos comprou por um alto preço. Um preço que nós nunca poderemos pagar. O preço do seu sangue derramado naquela cruz. Pois ele mesmo, o Senhor, ele nos justificou. Paulo ele vai dizer, quem é que pode nos acusar diante de Deus? Quem é que pode nos acusar diante do Senhor, se foi Ele mesmo que deu o seu Filho para nos justificar? E esse amor não é uma liberdade para pecar, porque a gente sofre a consequência do pecado. E se a gente usar esse amor, então Jesus me ama, eu vou pecar à vontade que eu sou perdoado. Isso mostra que você não tem um coração perdoado, mostra que você não recebeu ainda, não entendeu ainda a graça. Porque um coração perdoado, ele vai fazer de tudo para não pecar. Mas sabe que quando cair, ele tem um pai, ele tem um pastor para o guiar novamente. E avançando agora para o fim, a gente encontra outra mudança de rumo na parábola. A gente encontra agora a parábola, ela primeiro começa falando do filho que pegou a herança antes da hora, que gastou tudo, chegou no fim do poço e então muda o rumo para o filho que foi atrás do pai. E aí agora a parábola muda o rumo de novo. Depois do pai ter dado perdão para o filho, volta a luz ao irmão mais velho. O versículo 25. Aqui a gente vai ver que o pai, ele vivia o seu melhor dia. Mas o irmão vivia seu pior dia. Enquanto um estava vivendo o seu melhor momento, o outro vivia o pior momento. Versículo 25, Lucas 15, 25. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar da casa, ouviu música e danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou, o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou,
e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. O pai procurava convencê-lo a entrar, grave isso. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. O irmão mais velho, ele se indigna profundamente. Ele se indigna de uma maneira que ele deixa de reconhecer o próprio irmão. Ele fala assim: esse seu filho que gastou tudo, me deixou aqui com um trabalho pesado, sumiu. E eu que tive aqui, eu que sirvo, eu que nunca neguei um mandamento seu, nunca transgredi, sempre obedeci suas ordens. O Senhor nunca me deu um bezerro sequer. Mas para esse seu filho que fez tudo isso, o Senhor foi lá e matou o bezerro gordo para ele. Não era um bezerro qualquer, era o bezerro gordo. Era um bezerro separado. Era um bezerro que era usado somente para altas comemorações. E aqui começa um grande contraste. Enquanto o pai acolhe de volta, o irmão julga. E isso é na minha e na sua vida. Muitas das vezes você vai cair, nós vamos pecar, vamos errar, e o Senhor vai nos acolher de volta. Mas nós ouviremos palavras de acusação. Satanás irá nos acusar, às vezes até irmãos irão nos acusar, dizendo: tá vendo, isso aí não transformou nada, é só conversa, isso aí é só fingimento, no fundo ele ainda é assim. Quantas das vezes vão desacreditar daquilo que Deus fez na sua vida? Muitas das vezes. Só que aí a gente pode pensar então, poxa, se o irmão mais velho servia, não transgredia, não gastou o dinheiro do pai com prostituta, ele não saiu fora da cidade, o que esse irmão errou? Qual foi o erro desse cara? Se ele era, entre aspas, um bom filho. O erro dele foi achar que ele merecia o amor do pai por fazer aquelas coisas. A gente tem que lembrar. Lembra que o pai falou para ele, tentava convencê-lo a entrar. Ele não queria entrar na festa, mas o pai tentava convencê-lo. Aqui Jesus está falando para os fariseus. Jesus, ele estava dizendo exatamente para pessoas que tinham justiça própria, para aqueles que achavam que por muito fazer, muito deviam receber. Só que o amor de Deus não é a base de ativismo. Eu posso amar a minha esposa, de fato, dobrando a roupa, lavando a louça, fazendo o escravo de qualidade, que a gente brinca aqui, mas com o Senhor não é assim. Não há nada, preste atenção nisso, não há nada que você possa fazer para o Senhor te amar mais ou te amar menos. Porque o amor dele não depende de você. Não depende daquilo que você faz. Depende daquilo que Cristo fez. Só que o irmão não entendia isso. O irmão não entendia. Ele achava que por muito fazer era necessário ser recompensado. E com isso ele age igual aquele fariseu que dizia... quem lembra, viu o fariseu e o publicano, então os dois sobem e Jesus vai contar. O fariseu batia no peito. Não, eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. E aí o publicano, que não era nem crente, olhando para o chão, não tinha nem coragem de olhar para cima, falava: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E Jesus diz que esse desceu justificado. Porque todo aquele que se exaltar, esse será humilhado. E todo aquele que se humilha, esse será exaltado. E ele se coloca, o filho, ele se coloca num lugar de escravo, mas não num lugar de escravo por amor ao pai. Porque eu posso ser escravo, me considerar escravo de Cristo por amor. O problema é quando eu me considero um escravo de Cristo, achando que o Senhor me deve algo e que Ele só vai me amar se eu fizer.
isso é um ativismo. E isso foi muito difícil para eu aprender também. Porque durante muito tempo, eu pedia para o Senhor, Senhor, eu quero ser usado, Senhor. E o Senhor falou muito no meu coração. Ele falou, então peraí, e se eu usar o seu irmão? Você não vai se alegrar com a obra? Se eu usar ele, e se for ele que for falar? E se for ele que for orar e a pessoa converter? Você não vai se alegrar? Você só vai se alegrar se for você? E eu tive isso alguns anos atrás, e o Senhor convenceu o meu coração. E essa palavra fala muito disso. Sobre a gente conseguir se alegrar com a bênção do próximo. Porque Deus, presta atenção nisso, Deus ele não veio buscar ajudante. Deus ele não precisa de ajudante. Marcos 10, 45, Jesus ele afirma que nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Deus ele não veio buscar ajudante. Pelo contrário, Ele é a ajuda. Quem precisa de ajuda somos nós. O Senhor ele não precisa da nossa ajuda. Ele não precisa do nosso ativismo. Ele não precisa do nosso esforço que resulte em um cansaço só para a gente dizer que fez. Agora o Senhor, Ele espera de nós que nós nos esforcemos, que demos o nosso melhor, que nós dizimemos, que nós participemos, mas com amor. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. E a gente pega esse versículo para falar só sobre dinheiro, mas Deus ama aquele que dá com alegria o seu ministério. Deus ama aquele que dá com alegria o seu tempo. Deus ama aquele que dá com alegria a sua vida. E não por pesar, não com um coração duro, de que não, eu tenho que fazer, porque senão Deus vai me jogar um raio lá de cima, não vai me amar. Então aí a gente não faz, aí eu sinto que Deus já não me ama. E a gente coloca Deus como um bipolar. Uma vez conversando com o pastor Fernando sobre isso, eu até estava num pensamento meio esquisito. Ele falou, Léo, você está fazendo da obra de Deus, cara, isso aqui. Você está fazendo da obra de Deus isso aqui, você está rebaixando a obra de Deus, cara. Você está confiando muito em si mesmo, naquilo que você tem que fazer. E na verdade, quem faz é o Senhor. Então agora a gente tem que ficar quieto aqui esperando. Não, mas nós iremos fazer com amor. Iremos fazer porque somos amados e não para ser amado. Por ter sido alcançado, nós iremos buscar alcançar. Mas nós não iremos fazer para ser aceito. E se a gente não consegue, grave isso, irmãos, porque isso é muito sério. Se a gente não consegue apreciar a graça de Deus quando alguém a recebe, nós ainda não entendemos o que é graça. Se eu vejo o meu irmão sendo abençoado, meu irmão sendo exaltado, e eu acho que ele tomou o meu lugar no sol, não, mas aquele cara cresceu comigo, como é que ele está assim e eu não? Não, mas aquele lá não sei o quê, por que... A gente age igual esse irmão. Só que o pai, olha no versículo 31, olha o que o pai responde. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo, tudo que tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. De um lado, um pai que manifesta misericórdia. O pai representa Deus e o filho perdido representa nós, pecadores, publicanos. E do outro lado, o irmão mais velho, representando os fariseus, ativistas, afirmando arrogantemente que ele deve receber porque é melhor que o outro. O irmão não conseguia se alegrar, ele não conseguia entender que o irmão dele estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado, ele não conseguia se alegrar com aquilo. Ele só estava pensando naquilo que ele iria perder. Ele só estava pensando no lugar do sol que teria sido tirado dele por aquele irmão. E isso mostra um coração de fariseu. E Jesus, ainda assim, implicitamente, lembra que eu falei para vocês decorar? Jesus
o pai estava tentando convencê-lo a entrar. Jesus, implicitamente, ele diz: vocês não perdem nada quando eu recebo um pecador. Vocês não perdem nada. Vocês perdem quando vocês confiam em si mesmos, quando vocês mantêm a arrogância, quando vocês acham que somente vocês são merecedores. E isso é muito forte, gente, porque a gente nunca fala isso, né? A gente nunca fala: nossa, o irmão recebeu uma bênção, então, nossa, não era para eu receber. Mas nosso coração vai plantando essa semente. Nosso coração vai plantando aquilo. E isso vai virando, se não for tratado, vai virando um segredo com Satanás. Vai virando um segredo que você tem. Vai virando uma inveja. Vai virando um desejo de ser o outro. E vai matando a sua identidade. E a gente vive nessa época de imediatismo, de rede social. Eu tenho tentado fugir, mas a gente não tem como sair do mundo. Que nós nos comparamos demais. Nós olhamos o Instagram e tem sempre alguém melhor que nós. Tem alguém mais novo que tem mais dinheiro. Tem alguém mais novo que já tem mais filho. Tem alguém mais novo que já tem carro e casa. Tem alguém mais novo que conquistou aquilo que a gente quer conquistar. E aí quando a gente olha, a gente fala: meu Deus, para mim parece que está tão longe. E a gente não consegue se alegrar com a bênção do outro. A gente acha que o outro, no fundo a gente acha que Deus ele tem uma porção limitada de bênção, que se ele deu para o Ismael, ele não pode dar para o Bruno. Se ele deu para o Bruno, ele não pode dar para o Tiago, porque vai acabar. E não é assim. O Senhor, ele tem para os seus filhos, mas na hora certa. A gente viu o que acontece com herança antes da hora. Herança antes da hora gera, de fato, necessidade. E essa parábola, o ponto principal dela é que a gente entende que até para quem nós julgamos não ter esperança, há esperança, incluindo nós. Parece meio vago isso, né? Falar de esperança, falar de novos começos, porque hoje parece que, devido a muitas pregações coaching, a gente acabou esquecendo disso. Só que a gente esquece também que nós precisamos de novos começos. Nós precisamos, alguns momentos da vida, nós precisamos ser revestidos de roupas novas. Nós precisamos de um anel no dedo e sandália nos pés. Nós precisamos de um pai que perdoa. E ainda que haja um irmão que esteja contra, isso não anula o perdão do pai. Isso não anula aquilo que Deus tem para você. Isso não anula o que o Senhor quer fazer na sua vida. Só que, para a gente experimentar esses novos começos, porque veja bem, a gente pode ouvir uma palavra dessa e sair impactado, sair pensando: meu Deus, então é isso. Mas para a gente viver novos começos, para a gente experimentar uma nova esperança, é necessário, para nós que somos filhos, é necessário uma ação nossa. O filho, ele não teve essa queda de uma hora para outra. Ninguém cai tão fundo de uma hora para outra. Ninguém está aqui em cima e cai no mais fundo que se pode chegar de uma hora para outra. Mas a pessoa vai definhando aos poucos. Sem nem perceber, ela vai definhando. E hoje eu convido a gente a olhar para nós mesmos. A ver como é que está a nossa vida. O que nós temos feito. E eu queria pedir para você ficar em pé, porque quando a gente fica em pé, dá a sensação que está acabando. Então isso é até um truque de pregador. Quando você manda alguém ficar em pé, você ganha uns 10 minutos. É brincadeira, irmão, não vou falar mais tudo isso não. E eu convido hoje a gente a olhar para nós mesmos. E enquanto, eu não sei, cadê o Ismael e o Luiz, vem tocar aqui uma canção, eu gostaria que a gente se refletisse se os nossos lábios estão puros, se os nossos pés estão caminhando nos lugares corretos, se a gente está gastando o nosso dinheiro de maneira que agrade o Senhor. Você já pensou nisso?
Senhor, eu estou gastando meu dinheiro de uma maneira que te agrade? Se nós estamos comendo comida de verdade, ou se nós estamos comendo somente bolotas de porcos. Porque não é da vontade do pai que o filho se afaste. Nós fazemos isso porque confiamos em nós mesmos e agimos em rebeldia. Essa é a verdade. Se o filho tivesse pensado apenas em voltar para o pai, mas ele não tivesse agido, ele teria ficado cada vez pior. Cada vez pior. Cada vez ele teria ficado pior. Ele poderia ter pensado, não, mas se eu voltar lá, o pai, eu vou dar gostinho de vitória para ele. O filho engole o orgulho e diz, pai, eu pequei contra ti. E não somente contra ti, mas contra Deus. Então, saiba disso, irmãos, enquanto você estiver cheio de si mesmo, enquanto eu estiver cheio de mim mesmo, o Senhor, Ele não pode agir. Porque nós estamos cheios de nós mesmos. E o Senhor, Ele não divide lugar. Quando aquele filho se encheu de si mesmo, não foi o pai que se afastou dele, foi ele que se afastou do pai. E assim nós fazemos. Todas as vezes que nos apoiamos no nosso entendimento, nós corremos do pai. Mas também é verdade, a gente leu, que se nós nos entregarmos completamente à dependência, o filho não tinha mais nada, ele gastou tudo, ele zerou. E a única esperança dele era o pai. Ele começou a depender 100% do pai. Se nós entregarmos arrependidos, sem orgulho, nós experimentaremos novos começos. E um começo firme, sólido. Não aquele começo voo de galinha que sobe e já cai de novo. Mas um começo firme e sólido. E eu quero fazer um convite para você hoje. Para nós olharmos para nós mesmos. E se assim como o filho pródigo, você e eu, se nós reconhecemos nossos erros, eu quero